Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí ao canal Sustentabilidade Ativa. Agora vamos falar com vocês sobre um assunto muito importante para a nossa realidade, que são as inspeções de SSMA. E o que que é SMCMA? SSMA nada mais é do que saúde, segurança e meio ambiente, ok? Então, eu sou José Guimarães, eu sou formado em técnico de segurança do trabalho, bacharel em Direito pela Estácio, e atuo há 14 anos no ramo de segurança do trabalho. Qual o objetivo, né, da inspeção de SSMA? Bom, primeira coisa que nós temos que entender, né, que é uma verificação programada ou não programada dos aspectos e riscos de saúde, segurança e meio ambiente, tendo como parâmetros a legislação aplicável, os procedimentos internos e normas técnicas, com vistas a evitar justamente a ocorrência de acidentes e quase acidentes, que são aqueles eventos indesejados que, por mais que não tenha, né, ocorrido o acidente, eles poderiam em algum momento ter provocado esse evento. E em relação às leis que amparam, né, são muitas leis que amparam as inspeções de SSMA como um todo. Né, como eu trouxe aqui algumas, como por exemplo, o artigo 2º da CLT, onde diz que os riscos da atividade econômica são suportados pelo empregador, empresa individual ou coletiva. Então, o empregador ele assume os riscos da atividade econômica, assim como os riscos presentes no seu processo produtivo. Então, tudo que acontece na empresa a partir daí é responsabilidade sim do empregador. A NR4 também, que é a norma regulamentadora número 4, ela traz que compete ao SESMIT propor imediatamente a interrupção de atividades e a adoção de medidas corretivas e/ou controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco de segurança ou saúde dos trabalhadores. Então, o SESMIT, que é o Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que trabalha com técnico de segurança, os profissionais, engenheiros, eles são também responsáveis por propor. Assim como a CIPA, outras também resoluções, outras normas também vão trazer outros atores também que são responsáveis. Eu trouxe aqui para a gente só, entender um pouco, sempre que é oportuno lembrar, aqui eu trouxe um dado do consultor jurídico, né, que é um site que nós temos, na internet, sempre é oportuno lembrar, né, na forma da lei, o descumprimento das normas de segurança e higiene e medicina do trabalho pode levar a acidente do trabalho, caracterizar ainda crimes de homicídio, lesões corporais e um perigo comum, né, previstos, respectivamente nos artigos 121, 129 e 132 do Código Penal Brasileiro, por conduta dolosa ou culposa, né, do empregador, os responsáveis pela segurança dos trabalhadores. A lei assim estabelece. Vamos a ela. O artigo 121 diz: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Artigo 132, expor a vida ou a saúde ou de outrem, né, perigo direto e iminente, é aquela, relação periclitante, né, chamada pela justiça, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, né, se o fato constituir crime. Então, há responsabilização penal dos culpados por acidente do trabalho. Trago ainda, né, um recorte do site IBGPAT, que é Instituto Brasileiro de Gestão e Prevenção de Acidentes do Trabalho, onde relata que o engenheiro e um técnico de segurança, lá no ano de 2015, em 29 de junho de 2015, eles foram presos, né, justamente por negligência em relação a questões envolvendo processos de saúde e segurança, né, que estavam causando risco aos trabalhadores naquela ocasião. E aí tem uma nota ali daquilo que eu li, e diz que lá, né, de acordo com a delegada de meio ambiente, Elisângela Mello Bombarda, né, que é o Bombarda, que é engenheiro químico, tinha conhecimento de inúmeras irregularidades no plano de prevenção e combate a incêndio e licenciamento ambiental da empresa. Não haviam mecanismos como hidrantes para dar conta dos focos de incêndio. O laudo preliminar indicou ainda a presença de poliuretano, material altamente tóxico e inflamável, e com o calor entra facilmente em autocombustão, disse a delegada, e destacou ainda que o responsável técnico da Utresa, né, foi a empresa, deve responder pelos crimes de poluição, incêndio, descumprimento de licença ambiental e, se condenado, também poderá pegar de 5 anos de prisão, né, até 5 anos de prisão. Então vocês veem aqui, de fato, né, quando a gente tem o descumprimento, a negligência dentro do ambiente de trabalho em relação às normas de saúde e segurança, isso enseja penalização na esfera penal.
Agora vamos aos tipos de inspeção que nós podemos fazer. Eu trouxe aqui 2 tipos principais que são inspeções programadas e inspeções não programadas. As inspeções programadas são aquelas que nós já conhecemos mais, né, são inspeções de regular sistemática, estabelecida a partir de um prévio planejamento. A pessoa faz um planejamento, estrutura um planejamento e tem uma frequência, né, ela sempre vai toda terça ou toda quarta, ou terça e quinta, ou quarta, sexta e sábado, então ela tem uma frequência e os responsáveis e áreas também definidas por um cronograma. Esse cronograma é justamente isso, você colocar uma tabela com as datas e você marcar os dias que você vai fazer a inspeção dentro do ambiente de trabalho. As inspeções também podem ser não programadas. É um tipo de inspeção realizada aleatória em um determinado momento, um período que, ali você pode fazer no teu ambiente ali, normalmente está trabalhando e decidir fazer uma inspeção não programada. E os métodos de aplicação? Né, os métodos de aplicação, eles dependerão das variáveis que são baseadas no conhecimento e percepção de riscos do inspetor. Então, bem como o ambiente e as características que o envolvam. Então, a gente tem que estar ciente do que, se nós temos, né, um ambiente de trabalho que ele possui muito risco, ele de fato, né, ele vai contribuir para que você tenha uma visão maior, mais ampla daquilo que é o risco propriamente dito no ambiente de trabalho. Então, nós temos ali o inspetor também com as características dele mesmo, então assim, cada um, né, quando se fala de percepção de riscos, cada um tem uma percepção, cada um vai ter uma visão diferenciada do mundo, vai ver o mundo de uma forma diferente, né. Por exemplo, né, não necessariamente um técnico ou um engenheiro, eles possuem uma alta percepção, a percepção vai depender da maturidade, da vivência da pessoa, pelas empresas, pelo que ela leu, pelo que ela estudou, pelo que ela experimentou na sua vida como um todo, e em determinado momento ela vai enxergar um risco, muitas vezes, que um outro que não teve a mesma experiência, não teve a mesma vivência também, não vai ter condições de visualizar. Então, isso é muito subjetivo, essa questão do aspecto envolvendo a percepção do risco. Então, nós podemos utilizar listas de verificações, que são checklists, né, que são cheques pré-formatados, onde nós colocamos ali, né, os itens que nós já queremos, observar durante aquele período de inspeção. A gente vai falar um pouquinho mais à frente, eu trouxe exemplo. Formulários em branco também, a gente pode utilizar formulários em branco, né, ali você vai estar preenchendo os itens que você vai vendo de acordo com a sua percepção no ambiente de trabalho, você não vai com aquele cheque montado, mas você vai com um checklist, né, campos, lacunas ali para serem preenchidas. Ou sistemas internos das próprias empresas. Algumas empresas também já possuem seus próprios sistemas com checklists e aí pode ser feito dessa forma. Eu trouxe aqui um exemplo de checklist, né, para, por exemplo, uma análise técnica de contratação de empresas externas. É só um exemplo mesmo, aqui poderiam entrar mais 50 linhas, mais 20, mais 30, de acordo com a necessidade e a visualização. Então a gente tem lá, né, que colocou aqui como exemplo a empresa, a razão social, a identificação da empresa, o endereço, é um formulário, né, então tem uma lista de verificação, como eu falei, um checklist, aí ele traz lá: "Possui alvará de localização em funcionamento emitido pela prefeitura do Rio de Janeiro?". Aí eu vou colocar sim, não ou não aplicável. E vou dizer qual é a legislação ali e a evidência que eu vou buscar naquele momento, né, do responsável pela empresa, que nesse caso aqui é a cópia do alvará de localização em funcionamento emitido pela prefeitura do Rio de Janeiro. Então eu já tenho um norte aqui, né, quando eu falo do checklist, você já tem um checklist para fazer a sua inspeção, você já vai, né, com aquela visão de auditor, onde você vai, de fato, né, vislumbrar ali o que você precisa de fato ver e não perder muito tempo tentando achar as questões. Então, quais são os benefícios, né, de se fazer uma inspeção muitas vezes? Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do 5S que fica mais palpável, né, até para nós mesmo no ambiente dentro dos nossos lares. Nós temos, por exemplo, a questão dos 5S, que são os 5 sensos, né, lembra o OLBA, né, utilização, organização, limpeza, autodisciplina, né, e bem-estar. Então nós temos aqui, uma possibilidade, vamos dizer assim, de trabalhar, né, com a limpeza, organização
e cuidando do ambiente, né, trazendo organização, que vocês veem, né, a foto do antes, tudo desarrumado, as coisas bagunçadas, não tinha as coisas não estavam localizadas nos seus corretos e devidos lugares, e aí você faz, né, a utilização de armários com gavetas fechadas, as bancadas elas são utilizadas apenas, né, para colocar coisas, não tem nada no chão, por exemplo, como na foto anterior, então você arruma, organiza seu ambiente de trabalho. Mas José, o que que isso vai me ajudar para uma inspeção? Isso vai te ajudar, porque, com a organização, obviamente, você vai saber onde está o equipamento, você vai ganhar tempo para fazer teu trabalho, você não vai sofrer tropeções, quedas, você não vai deixar o equipamento junto com outro equipamento que pode vir a causar algum tipo de desgaste ou, né, algum tipo de defeito que seja alicate, chave de fenda ou coisas similares com fios espalhados. Então, você tem uma organização e você tem, assim, também a questão da segurança envolvida. Aí eu trouxe aqui algumas etapas que são importantes também, para a gente já fixar bem, né. Primeira coisa que nós temos que entender quando vamos fazer uma inspeção, é o planejamento e a preparação. Por mais que uma inspeção não seja programada, ela precisa ser planejada, pensada, né. E tem algumas perguntas que são importantes. Eu preciso de treinamento e autorização? Algumas pessoas, por exemplo, precisam acessar algumas áreas para inspecionar que são áreas de risco. Então, se é uma área de risco e você adentra uma zona de risco, por exemplo, que tem exposição à área de risco elétrico ou área de uma área de que você vai também subir para verificar uma questão relacionada a trabalho em altura, então se você vai se expor ao risco, você precisa de treinamento também. Então o inspetor ele tem que estar planejando, pensando nisso, né, antes de fazer, qual o caminho que eu vou percorrer, quais são as trilhas que eu vou percorrer, né, quais são os ambientes que eu posso encontrar, até para se preparar nessa questão. A área de riscos que eu falei, o dono da área concorda com essa inspeção? Então, assim, por mais que a inspeção seja no nosso ambiente de trabalho, às vezes é importante, por experiência própria, né, falei para vocês aqui que a gente já tem uma experiência. É importante, né, você ter esse feeling, ter essa percepção de que se a inspeção ela vai causar algum tipo de desconforto ou, né, algum tipo de problema relacionado ao próprio desempenho da atividade, né, e a tua inspeção também não vir causar também qualquer tipo de problema, né, na área operacional ou na operação ou na atividade que está sendo desenvolvida, né, justamente porque isso não é o intuito, é de verificar riscos e não causar riscos, né, outros riscos. Eu tenho autonomia também para tomar, essa decisão de fazer essa inspeção, então é muito importante nós como profissionais também atentarmos a isso, né. A NR4 ela estabelece que os parâmetros, né, os profissionais da área do SESMIT, eles possuem, né, a capacidade, eles possuem esse know-how aí para estar fazendo as inspeções no ambiente de trabalho. Entretanto, nós sabemos que a realidade muitas vezes não é condizente com aquilo que preconiza a norma, né, isso é um problema de fato. Então a gente tem que perceber, né, qual é a nossa autonomia e até onde nós podemos ir, né, e isso também vai facilitar também o teu acesso, quando você tiver uma boa comunicação, né, com as pessoas relacionadas no seu trabalho, quer sejam gerentes responsáveis, diretores, coordenadores e assim sucessivamente. E o domínio do tema, né, também. Quando eu penso, né, no planejamento, eu penso no seguinte: quanto mais eu dominar o tema, quanto mais eu tiver conhecimento daquilo que eu vou analisar, melhor, né, porque você, analisar um processo, né, por exemplo, que envolve mecânica, que envolve máquina, que envolve equipamento, você tem que ter o mínimo de conhecimento para poder fazer a inspeção e até para identificar a sua inspeção ser eficaz, né, identificar pontos que de fato façam sentido na sua inspeção. Por exemplo, uma inspeção no ambiente de escritório é possível ser feita, né, utilizando-se bem o 5S, utilizando-se bem, né, a parte de verificação de prevenção e combate a incêndio, que está presente inclusive no ambiente administrativo, as caixas de redes de hidrantes estão lá presentes, o sistema de prevenção e combate a incêndio, né, assim como detecção, de alarmes, muitas vezes está presente e a gente pode fazer essa visualização. Então, assim, tem vários nichos, né, possíveis de serem feitos, dentro de inspeções dessa forma. Bom, me preparei e agora eu preciso executar. Eu posso registrar com fotos? Aí já a gente tem que tomar cuidado com isso, até por conta de direitos autorais e a questão também que envolve a própria LGPD,
né, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente precisa estar atento a essas questões para aquilo que a gente vai registrar e como a gente vai registrar. Então, se pode registrar com fotos, é importante que faça, porque as fotos elas trazem uma evidência, né, de visualização daquele ponto, daquela não conformidade que está sendo avaliada e que precisa ser corrigida. E eu posso interromper a atividade, caso seja necessário? É outra forma também, dentro da execução, da gente lidar, né, com o contexto que está ali relacionado à nossa inspeção. Então, assim, a depender da situação, a norma preconiza que qualquer risco grave iminente, na possibilidade de um evento ocorrendo com o trabalhador, né, ou contigo ou com o terceiro, a atividade deve ser paralisada de imediato, né. Nós temos inclusive o direito de recusa que estabelece, né, um certo nível de empoderamento, né, para que a gente possa, não realizar uma atividade caso ela ofereça algum tipo de risco. E faça o registro. Naquele momento você já faz o registro, anota ou na sua planilha de campo ou no celular, o horário que está sendo, feito aquele registro ali. As próprias fotos hoje contribuem com isso, né, que quando você tira uma foto, você clicando lá, segurando o dedo na imagem, você vai ter ali exatamente a data e o horário que aquela imagem foi registrada. Então a foto ajuda muito, né, às vezes a gente não tem um papel, uma caneta, não tem um computador, a gente tem só um celular e a gente consegue registrar uma foto, aquilo nos remete, né, a uma forma depois da gente fazer esse registro oficial em algum outro lugar. O plano de ação. Gente, é muito importante a gente dar uma atenção especial ao plano de ação, porque é o plano de ação que vai desencadear o processo de resolução daquela falha, daquela não conformidade, daquele risco propriamente dito que precisa ser sanado. Então registre a inspeção em e-mail, gente, sistema ou e-mail. Né, é recomendável. Se não tiver nem sistema, nem e-mail, protocola, pede para assinar, dá um recebido, porque muitas vezes o profissional, ou mesmo pessoas de dentro da própria empresa, né, pecam por isso. Porque eu vi e falei, mas você registrou aonde? Então, até que se confirme o que foi dito verbalmente, às vezes o verbal, né, fica o dito pelo não dito, então assim, registra. Registra, vai lá no e-mail, manda um e-mailzinho lá com o formulário de inspeção, que aí você vai ter essa questão. Mas o plano de ação precisa ser bem construído, então você precisa combinar prazos, você precisa ir até os responsáveis, dizer assim: "Olha, precisa colocar um botão de emergência naquela máquina ali, naquele equipamento", que não tem. A norma NR12 preconiza que deve ter o botão de emergência para parada, caso um empregado fique preso, por exemplo. Aí o gestor, o responsável da área vai dizer para você: "Olha, para instalar esse botão, eu vou precisar de um tempo". Aí você vai combinar com ele, fala: "Olha, isso é um risco, a máquina vai precisar ficar parada, porque está fora da norma regulamentadora". E aí você vai pedir um prazo para ele, vai dizer: "Olha, a máquina não vai poder ser utilizada, ou o processo vai ter que ser feito de uma outra maneira que o empregado não fique exposto ali". Enfim, uma barreira de contenção vai ter que ser instalada e medidas preliminares terão que ser feitas. E ajustar o prazo é muito importante, né. Num prazo muito longo também evidencia que as pessoas, muitas vezes, não necessariamente, mas muitas vezes querem, né, protelar a resolução daquele problema, ou seja, empurrar com a barriga um pouco para frente mais, enquanto ainda, né, eu vou jogar para frente. Não, evite isso, porque se o problema pode ser resolvido, e ele deve ser resolvido, ajustar prazos também é importante, assim como prazos também exíguos, né, prazos, mínimos demais, prazos, em que, pô, 2 dias para consertar um equipamento, muitas vezes. Então, assim, prazos também que são muito curtos, podem ser um problema também e evidenciam, né, que a pessoa não vai conseguir concluir, aquela não conformidade, atender aquele critério, né, dentro daquele prazo estabelecido. E aí, de repente, se isso até vai para um sistema, até prejudica mais do que ajuda, né, porque aí a pessoa fica não conforme e com o prazo vencido. Então os prazos são muito importantes, né, combinar o prazo certo, porque o combinado não sai caro. Então utilize também planilhas de controle eficazes. Existem várias planilhas, né, o 5W2H, depois a gente vai fazer um vídeo aí, quem sabe mais para frente, para poder demonstrar como é que é o uso do 5W2H. Então são controles específicos, né, para planos de ação.
ok? E por fim, o acompanhamento, que não menos importante, uma vez combinado o prazo e executada a ação, a gente precisa gerenciar, né? Gerenciar acompanhando a execução da ação. A ação foi concluída? O botão foi instalado? Vamos lá ver se está funcionando de fato? Tem que fazer análise de eficácia. Você faz a análise da efetividade daquele item que foi atendido, né, da não conformidade, que foi, sanada, e aí você vai verificar a implementação das ações propostas, né. Então você precisa ir até a área e fazer o chamado Gemba, né, ver de perto, ver se está funcionando, né, que é aquele momento de inspeção que você vai para ter certeza de que a as ações propostas foram de fato, implementadas. E por fim, pessoal, aqui agradecendo muito esse nosso bate-papo, né, mas aqui é mais para dar uma noção especial, em relação ao processo de inspeção, deixo aqui, né, vamos dizer assim, uma frase: "Uma inspeção bem realizada pode prevenir perdas e danos irreparáveis, do ponto de vista pessoal, material ou mesmo financeiro. Portanto, faça com excelência". Gente, se eu tenho que fazer uma inspeção, se eu preciso ir até um local, sigo as etapas, né. Volta ao vídeo, verifica de novo, siga as etapas, se planeje, controle, né. Não é difícil fazer uma inspeção, mas quando nós saímos com uma ideia, né, de fazer uma inspeção de qualidade, nós voltamos com certeza com resultados satisfatórios e ações bem propostas que de fato vão resolver aquele problema. E é isso, pessoal. Agradecer muito aqui a participação de vocês, por ter ficado até agora assistindo aqui esse vídeo. Espero que contribua muito aí, seja aí mais uma pitada aí dentro desse, né, dessa, vamos dizer assim, desse montante de informações que a gente todos os dias vem aí tentando, né, trazer. Muito obrigado e até o próximo vídeo.